O que muda no mundo quando o dinheiro pode ser desligado? A resposta está em um protocolo secreto criado em 2014, 5 anos antes do mundo sequer ouvir falar em moedas digitais governamentais. Imagine que alguém soubesse exatamente onde você esteve hoje, que horas você tomou café e em qual estabelecimento, em qual farmácia você comprou aquele remédio que preferia manter em privado, se você fez uma doação para uma causa que o governo não aprova. Agora, imagina que esse alguém não fosse um hacker, não fosse uma empresa de tecnologia vendendo seus dados, fosse o Estado. E que com um único clique, silencioso, invisível, sem processo judicial, esse Estado pudesse simplesmente desligar o seu dinheiro. Não confiscar, não multar, desligar. Isso não é o roteiro de um filme de ficção científica. É a descrição técnica de um sistema que já opera em escala real em mais de 26 cidades, com mais de 200 milhões de usuários ativos. E o mundo, em sua maior parte, ainda não percebeu o que está acontecendo. Aqui, onde história, poder e economia se encontram. Em setembro de 2019, o Banco Popular da China fez um anúncio tranquilo. Disse estar pronto para lançar sua moeda digital. Tranquilo, mas devastador para quem entendeu o que estava sendo dito. Porque nenhum outro banco central do mundo havia chegado nem perto desse estágio. A China não estava anunciando um experimento. Estava revelando o resultado de 5 anos de trabalho secreto. Volte para 2014. Enquanto o mundo ainda debatia se o Bitcoin era um golpe ou o futuro, uma equipe de pesquisadores dentro do Banco Popular da China começou a trabalhar em um projeto diferente. Diferente do Bitcoin em um aspecto fundamental. Não era descentralizado. Era o oposto. Era uma moeda digital projetada para dar ao Estado um controle sobre o dinheiro que nenhum governo havia possuído antes na história da humanidade. O paradoxo que poucos discutem. A China baniu o Bitcoin em 2021. Perseguiu mineradores, fechou exchanges. Declarou ilegal qualquer forma de criptomoeda privada e, ao mesmo tempo, construía silenciosamente o sistema de moeda digital mais avançado do planeta. Não era contradição, era estratégia. A China não era contra o dinheiro digital, era contra o dinheiro digital que ela não controlava. Para entender o que está sendo construído, você precisa entender o que existia antes. Em julho de 1944, enquanto a Segunda Guerra Mundial ainda não havia terminado, representantes de 44 nações se reuniram em Bretton Woods, New Hampshire. Ali, em uma conferência que duraria 3 semanas, foi decidido algo que moldaria a economia global pelos próximos 80 anos. O dólar americano se tornaria a moeda de reserva do mundo. Não foi uma escolha democrática. Foi uma negociação de poder entre nações exaustas de guerra, com os Estados Unidos em posição de força absoluta. O resultado: qualquer país que queira fazer comércio internacional em escala precisa em algum momento passar pelo dólar. E o dólar passa pelo SWIFT, a rede que conecta mais de 11 mil instituições financeiras em mais de 200 países, controlada por um consórcio ocidental com sede na Bélgica. Em fevereiro de 2022, esse sistema mostrou seus dentes. Os Estados Unidos e a União Europeia desconectaram a Rússia do SWIFT após a invasão da Ucrânia. Em dias, o rublo despencou 40%. O comércio exterior russo colapsou. Décadas de integração financeira global foram cortadas com uma decisão tomada em Washington e Bruxelas. A China assistiu a tudo isso com atenção clínica e acelerou o que já estava em construção. O yuan digital não é uma moeda, é uma resposta. Uma declaração de que a China não pretende permanecer vulnerável a uma infraestrutura que não controla. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não entende. O que torna o yuan digital diferente de tudo o que existiu antes não é a tecnologia, é o que a tecnologia permite. O dinheiro físico é anônimo por natureza. Você paga em espécie. Não há registro, não há identidade vinculada, não há rastro. É por isso que governos, ao longo da história, sempre tentaram reduzir o uso de dinheiro físico. O dinheiro digital convencional, cartões, transferências bancárias, deixa rastros, mas esses rastros estão distribuídos entre bancos privados.
Para acessá-los, governos precisam de processos judiciais, mandados, aprovações. Existe uma fricção entre o Estado e os seus dados financeiros. O yuan digital elimina essa fricção. Primeiro, é emitido diretamente pelo Banco Central, sem bancos comerciais intermediários. Isso não é um detalhe técnico. Significa que a camada de privacidade que os bancos privados ofereciam, por força de lei, por inércia burocrática, por interesse comercial, simplesmente deixa de existir. Segundo, e aqui está o detalhe que muda tudo, é programável. Dinheiro programável. Pense nisso por um momento. Dinheiro que pode ter data de validade, emitido durante uma recessão para forçar o consumo imediato. Se você não gastar até sexta-feira, desaparece. Dinheiro que só pode ser gasto em categorias aprovadas pelo Estado. Este yuan serve para comida. Este serve para transporte. Este não serve para aquela doação. Dinheiro que pode ser bloqueado instantaneamente para qualquer pessoa, em qualquer momento, sem processo judicial, sem recurso imediato. E dinheiro que registra em tempo real cada transação de cada cidadão. Não como amostras, não como relatórios com atraso, mas como um fluxo contínuo de dados transacionais completos indo diretamente para o Banco Central. Até 2023, mais de 200 milhões de carteiras ativas, mais de 100 bilhões de yuans em transações, 26 cidades em operação real. Isso não é piloto, é o presente. O que acontece quando um sistema com esse nível de poder é testado em uma situação de tensão real? Em 2022, durante os protestos contra as restrições de Covid na região de Xinjiang, relatos documentados por pesquisadores e jornalistas ocidentais indicaram que residentes enfrentaram dificuldades severas em acessar serviços financeiros durante o período de maior tensão. A conexão direta com o ECNI não foi conclusivamente estabelecida, mas a infraestrutura para fazer exatamente isso existia. E essa é a questão mais perturbadora. Não é preciso provar que o sistema foi usado para controle. Basta que a capacidade exista, porque capacidade, ao longo da história, tende a ser usada. No Brasil, isso ainda parece distante, mas não é. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Em 2023, Brasil e China firmaram um acordo para realizar transações bilaterais em yuan e real, reduzindo a dependência do dólar nas trocas comerciais. Se o yuan digital se tornar o padrão para esse comércio bilateral, empresas brasileiras que exportam soja, minério de ferro, carne, precisarão progressivamente operar dentro de sistemas compatíveis com o ECNI. O que começa como uma questão técnica sobre infraestrutura de pagamentos se torna na prática uma questão sobre soberania, sobre quem tem acesso aos dados das transações brasileiras com a China, sobre quem pode, em última instância, interromper esse fluxo. Isso não é análise alarmista. É a lógica estrutural de um sistema sendo construído em escala planetária. Os dados dos primeiros 10 anos do projeto revelam 3 objetivos simultâneos que raramente são discutidos juntos. O primeiro é doméstico. Em 2020, a Ant Group, a empresa de fintech da Alibaba, dona do Alipay, estava prestes a realizar o maior IPO da história global. Dias antes, o governo chinês suspendeu a oferta. Em 2021, multou a empresa em 18,2 bilhões de yuans. Por quê? Porque a Ant Group havia acumulado um controle sobre os dados financeiros de centenas de milhões de cidadãos chineses que o Estado não controlava. O yuan digital é a resposta. Um sistema que recentraliza esse controle nas mãos do Banco Central. O segundo objetivo é geopolítico. Criar uma alternativa ao SWIFT, um sistema de pagamentos internacionais que não passe pela infraestrutura controlada pelo Ocidente. Uma forma de fazer comércio com o Irã, com uma precisão que nenhum governo havia tecnicamente possuído antes. O dinheiro sempre foi um instrumento de poder. Desde as primeiras moedas cunhadas na Lídia, no século VII a.C., com o rosto do soberano estampado no metal, o dinheiro foi simultaneamente meio de troca e declaração de autoridade. Mas havia um limite. Uma vez emitido, o dinheiro físico escapava do controle do emissor. O rei não sabia onde a moeda estava, não podia rastrear suas trocas, não podia fazer ela expirar. O dinheiro programável elimina esse limite. Pela primeira vez na história, quem emite o dinheiro pode controlar o que acontece com ele depois da emissão. Pode ver onde foi, pode definir onde pode ir,
pode decidir a qualquer momento que ele simplesmente deixou de existir. Esse não é um poder que os governos vão usar com cautela. É um poder que vai transformar a relação entre Estado e cidadão de maneiras que ainda estamos começando a entender. A questão que a história não responde: quando o dinheiro pode ser desligado pelo Estado, o que exatamente significa ser livre em uma economia? Se isso te deu uma nova perspectiva sobre como o yuan digital realmente funciona, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu te mostro onde procurar. E deixe nos comentários. Para você, o yuan digital é uma inovação financeira ou uma ferramenta de controle social disfarçada de dinheiro? No próximo vídeo, o FMI, a instituição que foi criada para estabilizar o sistema financeiro global e que, em cada país onde interveio, deixou uma história que os livros de economia contam de um jeito e os dados contam de outro. Nenhum país pediu socorro ao FMI e saiu sem cicatrizes. Por quê?